A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu sou o presbítero De Jones e estamos aqui em mais um De Olho na Lição. Mas antes de ir propriamente dito para a lição, gostaria de convidar você a curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos lá para a lição? A lição deste domingo é a lição de número 4, que tem como título Jesus, o Pão da Vida. Durante todo esse trimestre estamos estudando a visão do apóstolo João com relação a Jesus e nessa feita nós iremos estudar Jesus como sendo o Pão da Vida. O texto áureo diz assim: Eu sou o Pão da Vida, João 6:48. A verdade prática diz: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Já falando sobre o tema, a palavra-chave da nossa lição é vida. Então nós temos os objetivos, que é imprescindível que você, professor, tenha ciência de passar para os seus alunos. Então você pode começar a sua aula de uma forma um pouco mais dinâmica, de uma forma um pouco mais chamando a atenção dos seus alunos para o tema. Isso é importante, isso é imprescindível. Os primeiros minutos da sua aula, eles vão fazer total diferença com relação a todo o resto. Você vai despertar naqueles primeiros minutos o desejo dos seus alunos de aprenderem, o desejo dos seus alunos de estarem ali e de entenderem principalmente o tema e a mensagem que o comentarista quer passar através dessa lição. Os objetivos da lição são 3 e é necessário que você entenda e consiga transmitir isso para os seus alunos. Instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação, refletir a respeito aos desafios da fé e correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. A nossa lição, elas sempre são divididas em 3 tópicos. E eu acredito que é de suma importância você, professor, ler todo o capítulo 6 de João. Por quê? Para que você entenda o contexto que Jesus, ele tanto na multiplicação dos pães, como o contexto de Jesus ali falando para aquela multidão após procurar ele, querendo algo material. Então você vai entender que Jesus usa a metáfora de dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, fazendo alusão àquele pão multiplicado, fazendo também alusão ao pão do maná no deserto. Então Jesus ele vai fazer essa alusão e é de extrema importância que você leia todo esse capítulo 6, para que se surgir alguma dúvida ou alguma pergunta durante a aula que às vezes saia da questão da multiplicação dos pães, você possa ter um contexto para você trabalhar. Então, eu não vou discorrer sobre todos os tópicos, mas eu gostaria apenas de comentar um pouquinho de cada um. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. É interessante você frisar, professor, nesse primeiro tópico, que esse milagre da multiplicação é o único milagre narrado em todos os 4 evangelhos. Então, isso é extremamente interessante para nós. Você pode trazer isso como uma curiosidade ali nesse primeiro tópico. Você sabia que o milagre da multiplicação, ele é narrado nos 4 evangelhos? Porque você que estuda a Bíblia, você sabe que nem todos os milagres, às vezes, são narrados em todos os evangelhos. Mas esse em especial, nós temos isso. Então, Jesus e o milagre da multiplicação. Você vai fazer ali um contexto para dizer por que Jesus foi para aquele lugar deserto. Alguns outros evangelhos vai dizer que Jesus foi para aquele lugar após saber da morte de João Batista. Ele queria um lugar deserto para ficar ali com os discípulos. Você pode usar todo este enredo, você pode falar sobre a questão da grandiosidade que é esse milagre, porque diferente de milagres de cura, de outros milagres que Jesus fez, é um milagre que tem um aspecto particular da ação do mestre. E nesse primeiro tópico também, professor, você pode frisar sobre o interesse da multidão e já despertar também a curiosidade dos seus alunos com relação aos outros tópicos que nós vamos falar exatamente por isso. Qual era o interesse da multidão? A multidão estava interessada no Jesus como Filho de Deus, como o pão vivo que desceu do céu, ou no Jesus que fazia, que curava, que operava, os sinais que ele fazia? Então isso você pode despertar a curiosidade. O tópico 2, nós vamos ver algo interessante que tem como título Jesus desafia a fé dos discípulos. Então aqui nós vamos ver algo interessante que tem até aí na sua revista. O discípulo que Jesus escolhe para fazer a pergunta como vamos alimentar essa grande multidão é Filipe. E tem algo aqui que é interessante, porque o Filipe ele vai morar em Betsaida, que é uma cidade a
pouco mais de 15 quilômetros ali de Cafarnaum. Então era naquela região que Jesus estava. Jesus estava em Cafarnaum, Jesus atravessa para o outro lado e era próximo à região que Filipe estava. E olha que interessante isso, você pode trazer essa curiosidade para o seu aluno. Filipe era alguém que conhecia a região e é exatamente para esse Filipe que Jesus vai perguntar: Filipe, como é que nós vamos alimentar esse povo? Por quê? Ele pergunta para Filipe exatamente porque Filipe conhecia as cidades, conhecia as regiões, conhecia os comércios, mas era uma região desértica, ou seja, Jesus estava querendo ali, o comentarista está querendo nos dizer, estimular a fé dos discípulos, mostrar para os discípulos que aquela circunstância ela não poderia ser resolvida com a força humana, com os recursos humanos, e era necessário uma intervenção divina. Tópico 3, professor, tem como título Jesus, o pão que desceu do céu. É imprescindível você deixar os seus alunos cientes de que Jesus é o pão que desceu do céu. Quando você lê o texto, você vai ver que a multidão começa a procurar Jesus ali porque foi saciada. A multidão não estava interessada em nada espiritual ali, a multidão estava interessada apenas no material. Jesus saciou minha fome ontem, ele pode também saciar hoje, ou seja, eles estavam pensando apenas na questão do seu corpo, mas você também tem uma alma e tem um espírito. E Jesus é tão lindo que ele vai usar essa metáfora para dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão jamais morrerá. Jesus está falando aqui de experimentá-lo, Jesus está falando aqui de aceitá-lo, Jesus está falando aqui de uma vivência com ele, e essa vivência nos garante a vida eterna. O tópico 3 é indispensável que você deixe os seus alunos cientes de que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e quando nós nos alimentamos dele, nós temos vida em nós mesmos, nós temos comunhão com ele, nós temos comunhão com Deus e nós temos garantia de vida eterna. Então, professor, que essa lição possa ser abençoada para você, que você possa dar uma boa aula, que você possa se preparar com antecedência. Isso é muito importante, ler todas as referências, estudar alguma coisa que você ficou em dúvida e que talvez o seu aluno, você acha que seu aluno pode perguntar isso na hora da aula. Então, estude, se alimente e tenho certeza que essa lição ela traz ricos ensinamentos para a nossa vida e para os nossos alunos. Fica com Deus, Deus abençoe você e não se esqueça, aqui você está sempre de olho na lição.